Então vamos lá. Olá, meus caríssimos irmãos de fé, nós estamos hoje começando o nosso episódio 22 sobre o Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem Maria, que foi escrito por São Luís Maria Grignion de Montfort. A minha intenção, sabendo que para a pessoa se consagrar a Nossa Senhora, ou se consagrar a Jesus pelas mãos de Nossa Senhora, como você queira dizer, ela precisa se preparar durante 30 dias. Então eu vou gravar 30 vídeos sobre esse tratado, porque a cada dia dessa sua preparação você pode assistir um desses vídeos, né? Se você já não vem assistindo, depois no futuro você pode acessar o nosso canal e assistir um a cada dia, também ajudando aí na sua preparação para essa consagração. Qual é o tema de hoje? É o capítulo 4. Nesse capítulo 4, São Luís colocou aqui natureza da perfeita devoção à Virgem Maria ou da perfeita consagração a Jesus Cristo. Se você ainda não assistiu os vídeos anteriores, os 21 vídeos que nós já gravamos sobre esse tema, então procura lá, acessa lá e assiste. Porque a partir de hoje, do parágrafo 120 em diante, que é o início do capítulo 4, São Luís está ensinando aquilo que é o essencial, o principal, aquilo que é mais importante dentro dessa devoção. Aquilo que eu vou ler agora, eu chamei assim, né? É o argumento dos argumentos de São Luís. Ele vai entender. Toda a nossa perfeição consiste em sermos conformes a Jesus Cristo. O que é isso? Sermos iguais, estarmos nos assemelhando a Ele, né? Toda a nossa perfeição consiste nisso, queremos nos chegar a sermos iguais a Jesus Cristo. Ok. Estando unidos e consagrados a Ele, de modo que a mais perfeita dentre todas as devoções é, sem sombra de dúvida, aquela que nos conforma, nos iguala, nos une e nos consagra a Jesus Cristo. Tudo bem até aqui? Sim. Se eu quero ser igual a Jesus Cristo, eu vou me consagrar a Ele. Ok. Ora, diz São Luís, sendo Maria, dentre todas as criaturas, a mais semelhante a Jesus Cristo, disso resulta que a devoção que melhor consagra e conforma uma alma a Nosso Senhor é a devoção à Santíssima Virgem, sua mãe, sua Santa Mãe, e que a proporção que uma alma se consagrar mais a Maria, mais consagrada estará a Jesus Cristo. Tudo bem também até aqui? Tudo ótimo. Eu quero ser igual a Jesus Cristo, então eu tenho que me consagrar a Jesus Cristo. Sendo Maria aquela que melhor está parecida com Ele, aquela que é mais perfeitamente igual a Ele, então eu vou me consagrar a Maria. E com isso, quando eu me consagro a Maria, eu estou me consagrando, por tabela, a Jesus. Mais claro do que isso, meu filho. Só da rasteira. Mais fácil, né? Mais fácil que isso, só da rasteira em cobra. Por essa razão, a perfeita consagração a Jesus Cristo não é outra coisa senão uma consagração perfeita e total de si mesmo à Santíssima Virgem. E é essa a devoção que proclamo, a qual também se pode considerar uma perfeita renovação dos votos e promessas do Santo Batismo. Ok? Não está tudo ok. Porque pode aparecer um gaiato aí e dizer assim, mas a perfeita renovação do batismo não é o sacramento da crisma? Não é o momento que nós renovamos o nosso batismo? Deveria ser. Mas, quando as pessoas, os jovens vão lá se crismar, não vou julgar aqui, né? Porque eu não sou o Espírito Santo, né? Nem sou nosso Senhor Jesus Cristo, então eu não posso julgar. Mas, olhando a realidade dos nossos jovens, a gente percebe que muitos deles estão ali como Pilatos entrou no credo, né? Não sabem o que estão fazendo ali. Então, eles estão renovando o batismo, estão. Mas estão conscientes daquilo que estão fazendo? Então, a consagração a Nossa Senhora, segundo o método de São Luís, ajuda a fazer isso. Que a pessoa renove as suas promessas batismais de forma consciente. Que ela não esteja ali só de corpo presente, mas ela esteja consciente daquilo que ela está fazendo. Então, a primeira coisa de tudo, você quer se consagrar a Nossa Senhora segundo este método de São Luís, então a primeira coisa você tem que ler esse tratado. Se você não tem tempo de ler, etc, então você pode fazer
eu estou fazendo esses vídeos exatamente para lhe ajudar a você a compreender isso, mas ler seria o ideal. E depois tem que fazer todo o processo que São Luís ensina, que ainda não é esse momento. Ele vai ensinar um pouco para frente e talvez nós vamos ver lá para o nosso mais uns 2 vídeos para frente. O vídeo de hoje é para nós nos tomarmos consciência do que significa essa consagração. A consagração é basicamente você dar alguma coisa para Jesus Cristo. Você entrega. Com essa consagração você diz que você renuncia ao cuidado e ao domínio que você tem sobre esse tesouro e você entrega aos cuidados de Jesus Cristo. Só que nesse caso, você entrega aos cuidados de Jesus pelas mãos de Maria. É Maria quem vai ser essa tesoureira desse tesouro que você vai consagrar. Ou seja, você vai consagrar, você vai separar para Jesus Cristo. Essa caneta aqui, ela é minha. Então, digamos que eu posso dizer que ela está consagrada a mim. Ela está consagrada para o meu uso. Eu, então, renuncio a este uso e vou consagrar somente a Jesus. Consagrar é isso. Né? Você separa uma coisa para um determinado fim. Quando você se consagra, você está separando a sua própria existência e colocando tudo nas mãos de Deus e nas mãos de Maria. Em que aspectos? Aí São Luís faz toda a separação. Primeira coisa que você consagra a Deus com essa consagração é o seu corpo. Ou seja, todo o seu corpo vai passar a pertencer a Jesus Cristo. Já pertence, evidentemente, né? Mas você vai, numa linguagem bem carismática, né? Dá ênfase, né? Você vai tomar posse disso e dizer para Deus com consciência, com legitimidade, dizendo: o Senhor agora é quem cuida do meu corpo. Você vai consagrar esse corpo. Segunda coisa é a sua alma, com todas as suas potências. Né? Todas as potências da alma. Quais são as potências da alma? A vontade, a memória, a inteligência. Basicamente são essas 3 as potências da sua alma. Então, toda a sua inteligência, toda a sua vontade, que é um dos pontos mais assim prejudiciais para a santidade de uma pessoa, é a vontade, que às vezes a pessoa quer fazer a sua vontade, não a vontade de Deus. Então você consagra a sua alma com essas potências: inteligência, vontade e memória. Os nossos bens exteriores, em terceiro lugar, tudo aquilo que você possui. Seus bens de fortuna, seu carro, sua casa, tudo aquilo que é seu de bem material. Né? Você também consagra isso a Nossa Senhora. E basicamente, você pode dizer, você entrega tudo. É um entregar-se. Depois, no 4º ponto, São Luís fala dos bens interiores e espirituais. São aqueles bens que nós desvalorizamos, e às vezes desvalorizamos tanto que nem sabemos que eles existem. Né? Quais seriam os bens espirituais que nós temos? Um dos básicos, para a gente poder não se prolongar muito, por exemplo, eu faço um ato de caridade, faço uma boa obra, né? Uma boa ação. Diante de Deus, aquilo tem um mérito diante de Deus. Né? Ou seja, você ganha pontos com Deus quando você faz uma boa obra. Né? Então, esses bens, esses méritos, né, que você tem diante de Deus, você também vai entregar nas mãos de Maria. Em resumo, você está entregando tudo nas mãos dela. E São Luís diz assim: entregar nossos bens interiores e espirituais consiste em quê? Consistem nossos méritos, virtudes, boas obras, passadas, presentes, futuras. Em 2 palavras, tudo aquilo que possuímos, na ordem da natureza e na ordem da graça. E tudo aquilo que nós poderemos possuir no futuro, na ordem da natureza, da graça ou da glória, de maneira irrestrita, sem restrição de 1 centavo, de 1 fio de cabelo, da mais ínfima boa ação por toda a eternidade, sem a pretensão ou esperança de receber outra recompensa por sua oferenda e seu serviço, senão a honra de pertencer a Jesus Cristo por meio dela, ainda que essa amável mestra não fosse, quando na verdade sempre é, a mais plena de liberalidade e reconhecimento dentre todas as coisas. Aqui começa a se desenhar o conteúdo principal daquilo que nós queremos transmitir. Ou seja, aqui sim, São Luís já está começando a ensinar em que consiste
essa consagração. E aqui vem um parágrafo importantíssimo, né? É o parágrafo 122. Se você tem o livro, você pode acompanhar aí. Aqui deve-se observar a existência de duas coisas nas boas obras, por nós realizadas. Quais sejam, primeiro, a satisfação e o mérito, ou seja, o valor satisfatório ou impetratório e o valor meritório. Um monte de palavra difícil, né? Mas o que quer dizer cada uma delas? O valor satisfatório ou impetratório, coisa de advogado, né? O advogado ele vai lá no tribunal e ele diz: eu vou impetrar uma ação. O que ele vai fazer? Ele vai realizar um ato jurídico que é em benefício de uma outra pessoa, em benefício do cliente dele lá. Se eu vou fazer algo de forma impetratória, por exemplo, eu vou fazer um sacrifício possível de ser feito e simples. Um jejum. Vou fazer um jejum e aí eu vou fazer uma impetração. A gente não usa essa palavra, né? Mas a gente faz isso sem saber. Ou seja, eu vou oferecer esse jejum pela conversão do fulano de tal. Ou seja, eu estou fazendo algo aqui e estou oferecendo a Deus para que aconteça tal coisa. Entendeu? Então, isso é o valor satisfatório ou impetratório de uma boa obra. É uma boa ação que consiste em satisfazer ao castigo devido ao pecado ou em obter alguma nova graça. Ou seja, ou eu faço para satisfazer os meus pecados, ou os pecados de alguém, né? E faço também para conseguir uma nova graça. No caso aí, a conversão de alguém, a saúde de alguém, né? Eu rezo, né? São as intenções que nós colocamos nos sacrifícios que nós fazemos. E esses sacrifícios diante de Deus se configuram como uma boa obra. Quando eu me consagro, eu renuncio a esses valores, né? Ou seja, eu que está dentro dos bens espirituais e os bens interiores. O valor meritório, São Luís explica aqui. O valor meritório, ou o mérito, é uma boa ação que consiste em merecer a graça e a glória eterna. Ou seja, você faz uma coisa que aquilo que você fez, você passa a merecer uma graça de Deus. Então você também renuncia a essas graças. E aí algumas pessoas vão dizer assim: quer dizer que eu vou sair prejudicado então agora nesse jogo? Eu me consagro a Deus e eu perco tudo aquilo que eu poderia receber? Não é bem assim que funciona, né? É uma piedade, né? Isso é piedade popular. Você entrega tudo a Maria e ela vai como que distribuir essas graças. Não é à toa que a gente chama Nossa Senhora de medianeira de todas as graças. Ou seja, eu faço uma boa obra, só que eu não ofereço por X, por Y, por Beltrano, por Ciclano. Eu vou deixar que Nossa Senhora vai cuidar. Às vezes eu ofereço uma missa para uma alma que está no purgatório. Digamos, Deus defenda, né? Meu pai está vivo, né? Mas digamos que meu pai seja falecido. Aí eu vou rezar uma missa, mandar rezar uma missa, né? Por ele. Isso também gera um mérito. Mas eu sei se ele está no purgatório, se ele está no céu. Não sei, né? Não tem como eu saber. Mas Nossa Senhora sabe. Então, se eu ofereço essa oração por X pessoa, o que vai acontecer? Essa minha oração vai para ele. Só que pode ser que ele não esteja precisando. Ou pode ser que eu ofereço por outra pessoa e quem está precisando é uma outra pessoa que não tem como controlar, né? Mas Maria sabe. Então, quando eu ofereço tudo a ela, ela vai utilizar aquilo para quem de fato está mais precisando. E segue daí o quê? Que por essa devoção tudo é dado e consagrado, inclusive o direito de dispor dos próprios bens interiores e as satisfações que se obtém pelas próprias boas obras dia após dia. E isso, aliás, não se faz em nenhuma ordem religiosa. Não se faz em nenhum lugar. A única forma que você consegue de doar tudo isso para Maria é por essa consagração, porque você conscientemente está fazendo um contrato, basicamente, com Nossa Senhora, né? Segunda coisa, tudo o que ela sofre, tudo o que ela pensa, diz e faz de bom, ou seja, a pessoa, né? Tudo que a pessoa faz, tudo que a pessoa sofre, tudo que a pessoa
realiza de bom pertence a Maria a partir da sua consagração, a fim de que ela disponha de tudo isso segundo a vontade de seu Filho, e para a sua maior glória, sem que, contudo, essa dependência seja de modo nenhum prejudicial às obrigações do estado em que está atualmente e no qual se poderá estar no porvir. Isso aqui São Luís está falando só por causa dos padres, né? Porque os padres oferecem a missa pelas intenções das pessoas, né? E aí alguém deve ter perguntado para ele se o padre ficava prejudicado nisso daí, e São Luís está escrevendo esse parágrafo 124 para dizer que não tem problema nenhum, né? E por último, a consagração ela é conjunta e consequente. O que é isso? Veja só. Parágrafo 125. Segue-se que a consagração é feita conjuntamente à Santíssima Virgem e a Jesus, como sendo o modo perfeito que Jesus escolheu para se unir a nós e nos unir a Ele, e a nosso Senhor como a nosso fim último, a quem devemos tudo o que somos como nosso Redentor e nosso Deus. Por que eu disse que ela é conjunta e consequente? Conjunta porque você se consagra a Jesus e a Maria ao mesmo tempo. E você não consegue se consagrar só a Jesus Cristo ou só a Maria. E São Luís já falou isso antes, né? Em outros parágrafos anteriores. Se você se consagra a Maria, consequentemente você está se consagrando a Jesus. Se você se consagra a Jesus Cristo, consequentemente você está se consagrando a Maria. Eu já estou ficando até repetitivo, porque eu já disse isso aqui várias vezes, né? Quem conseguiu assistir os 22 vídeos contando com esse, já escutou isso várias vezes, né? Mas, então, esse aqui é o miolo do que acontece conosco quando nós nos consagramos a Nossa Senhora, segundo esse método de São Luís Maria Grignon de Montfort. Um método que não foi inventado por ele, mas ele que deu a maior publicidade para isso, né? Ele é um dos maiores divulgadores dessa devoção, que segundo ele é a verdadeira devoção à Virgem Maria, porque é uma devoção que é interior, faz com que você se entregue totalmente a ela e Nossa Senhora vai lhe iluminar, vai lhe ajudar a caminhar cada vez mais para Jesus Cristo. O lema que brota dessa devoção é aquele conhecido, né? A Jesus por Maria. É um segredo. Ainda já dissemos tudo o que devemos dizer sobre o tratado, sobre essa devoção? Ainda não. Mas já estamos começando, né? Isso que eu acabei de falar para vocês é uma das coisas principais que nós temos decorrentes dessa devoção. A partir da próxima semana, né, no próximo sábado, nós vamos começar com esse título aqui, uma perfeita renovação das promessas do batismo. Aquele que nós tocamos hoje, mas São Luís vai aprofundar nesses parágrafos que seguem. Vamos responder algumas objeções. Ok. Acha que dá para entender essa explicação que eu dei? Tá, sim, com certeza. O importante é que, porque essa é uma das partes mais difíceis de serem entendidas, né? Algumas pessoas pensam até que, quer dizer que eu não posso mais rezar por ninguém? Tem algumas pessoas que perguntam assim, né? Quer dizer que agora, depois que eu me consagrar, eu não vou mais poder rezar pelas pessoas? Não, você pode rezar. Mas você reza, por exemplo, digamos que você sofreu um acidente. Está internado lá na UTI, no hospital. Aí eu vou rezar pedindo para que Nossa Senhora interceda por você, etc, etc. Coisas que é comum no nosso meio cristão, né? Oração de intercessão por alguém que está passando por um momento de dificuldade. Não interfere em nada a consagração, porque as boas obras que eu vou realizar, aí sim, se eu ofereço por você, isso eu não vou mais poder oferecer. Eu vou entregar nas mãos de Nossa Senhora todos esses méritos, todas essas virtudes que brotam aí esses méritos propriamente dito. A palavra certa é essa, né? Todos os méritos que emanam dessas boas obras que eu realizo, eu coloco nas mãos de Maria. Só que aí eu, em consciência, também peço para que ela se recorde daquelas pessoas que pediram as minhas orações, as pessoas que estão precisando disso, né? Eu entrego nas mãos dela e peço que ela cuide daquelas minhas intenções que eu tenho particulares. Então, nada impede que você continue rezando, intercedendo pelas pessoas, mas você sabe
a partir daquele momento que Nossa Senhora vai utilizar de acordo com a necessidade real daquela pessoa. Pode ser que você está rezando por uma pessoa que não precisa, né? Pode ter alguém que você talvez nem conhece e você só vai conhecer quando você chegar no céu. E talvez essa pessoa esteja lá na porta do céu esperando para lhe receber. E por que isso vai acontecer? Porque você se consagrou a Nossa Senhora e não utilizou desses seus méritos, dessas suas boas obras, simplesmente para aquilo que você tinha em mente, mas deixou que Nossa Senhora utilizasse para aquelas pessoas que realmente precisavam. E às vezes pode ser coincidente com aquilo que você pensava, e às vezes pode ser que não. É isso. Muito bem. Semana que vem nós voltamos no sábado com esse mesmo tema, aprofundando agora as dimensões do batismo.